Mas, Cláudio, você está há muito tempo no mercado, muito tempo com cota, né? Com fundo, Uhum. né? Pro bem e pro mal, Pro né? bem e pro mal, né? Exposto. E você viu muita coisa também. E eu Uhum. gosto muito de ter esse tipo de conversa justamente em momentos como esse. Por quê? Porque a gente estava até falando, né? é, Aham. Nesses dias. É impressionante a quantidade de ruído que hoje a gente se expõe, porque, putz, rede social, notícia, tudo digital, tornou tudo mais acessível a todo tempo, você é bombardeado por conteúdo, até por isso é importante você fazer uma boa curadoria. Uhum. Mas no final, assim, por exemplo, a cada semana estoura uma guerra, aí agora está escalando o conflito no Irã, Israel, Estados Unidos entrando junto, retaliação, os Estados Unidos conseguiu se defender, e aí você já começa a escutar banco lá fora falando que o preço do petróleo vai para 110, possivelmente o Brent vai para US$ 110 o barril. E aí, eu não sei, começa. E o investidor ele vai ficando com medo, né, desse tipo de situação, porque isso mexe com o sentimento também, principalmente, né? Mas eu queria fazer um papo com alguém como você, que já viu muita coisa, para a gente tentar separar o que é ruído e sinal. Porque além dessa Uhum. questão do conflito, tem várias outras discussões aqui que eu poderia ficar citando, mas que eu até queria te ouvir. O que na agenda hoje você olha e você fala, não, isso aqui é ruído e isso aqui é realmente importante para o horizonte, sei lá, de investimento em 10 anos? Uhum. Como é que está a sua cabeça para tudo isso que a gente tem vivido nesse momento? Olha, eu acho que quando a gente voltar no tempo, daqui a 10 anos e estiver olhando esse momento presente, talvez a coisa que está acontecendo hoje que seja mais importante é a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Mas eu não acho que é pela guerra em si, mas é muito mais porque esse é uma encruzilhada de duas questões de dinâmicas internas na China e de uma dinâmica interna nos Estados Unidos, e que tem consequências globais. Então, só fazendo um paralelo da lista de coisas que você falou, por exemplo, esse tema do conflito no Oriente Médio é um conflito que já existe há muitas décadas. Na década de 70 ele foi muito importante, porque ele, naquela época, mudou o preço e a oferta de petróleo mesmo. Isso não é mais verdade hoje, né? Ele eventualmente pode ter algum deslocamento de preço, mas dentro de parâmetros aceitáveis. Nada que e a intensidade de petróleo nas economias é muito diferente do que era nos anos 70. Então, isso é um tema regional muito importante para quem está naquele lugar. Para o resto do planeta como um todo e para a história, provavelmente bem menos. É, então, voltando ao nosso tema da encruzilhada, né? Acho que vamos começar por um lugar que eu acho que é a China, que talvez seja mais interessante. E hoje a China está num momento em que ela está com esse crescimento de 5%, né, ao ano, depois de ter anos de muito crescimento até muito maior, mas ele é um crescimento que as pessoas chamam de desbalanceado. E quando se fala desbalanceado, por quê? Porque a China tem, nessa composição de PIB, 40% é investimento, 40% apenas é o consumo privado. Então, só a gente voltando aqui na nossa aula de economia do primeiro semestre, né? O que é o PIB pelo lado da demanda? É o consumo privado, é o consumo do governo, é o investimento e exportações líquidas. São só essas quatro coisas. Então, a China consome, o consumo privado é 40%. No mundo, esses parâmetros giram em torno de 60%. No caso dos Estados Unidos, que tem um consumo privado super alto, 70%. Então, para você ver como é longe, né? E 40% em investimento. Esse número de investimento ele roda no mundo por volta de 20 alguma coisa. Então, é uma intensidade de investimento muito alta que, quando você olha onde está a infraestrutura da China hoje, que já é uma infraestrutura de primeiro mundo, Sim. esse negócio você fala, cara, qual o retorno sobre esses investimentos adicionais? Porque, óbvio, quando você, por exemplo, constrói uma estrada, digamos aí, entre Sinop e Itaituba, né, ali, estou falando daquela saída do Arco Norte, e você pode mandar soja, em vez de mandar para até Santos, mandar lá para o Tapajós, cara, o que gera de PIB isso aí é enorme, não só pela estrada em si, mas porque você viabiliza uma cultura
pode ter volume maior, porque os preços de transporte caem, você se torna mais competitivo e o volume sobe. Quando você coloca a quarta faixa na estrada, o efeito, o impacto é muito menor. Marginal, né? Então, a situação em termos de infraestrutura da China, a China investiu muito em infraestrutura e hoje ela tem uma infraestrutura enorme. É como um paralelo com o que aconteceu no Japão do passado. E no Japão, apesar dos números não serem exatamente iguais a esse, mas o Japão, quando você vai nos anos 70, ele tinha uma taxa de consumo privado que era na casa dos 45%, hoje está em 60%. Ou seja, isso aconteceu ao longo de 30, quase 40 anos, o Japão saiu de 45% para 60%. Então, qual o paralelo que eu quero fazer aqui? Imagina quanto tempo vai levar para a China fazer esse rebalanceamento, porque as pessoas têm a solução prática, né? A China precisa rebalancear, diminui o investimento e sobe consumo. Mas é assim, você leva de 40 para 60 em 2 anos, isso não vai acontecer em 2 anos, vai acontecer ao longo de algumas décadas. Ainda mais porque, nesse aspecto, o Xi Jinping foi muito claro, né? Em 21, ele falou uma coisa que eu acho que até pega muito com o tema de América Latina, porque ele fez uma declaração naquela conferência econômica que eles fazem no final do ano, que era o seguinte: ele fez uma crítica ao estado de bem-estar social, né? E usou a América Latina como exemplo. Disse, olha, o excesso do estado de bem-estar social, ele gera uma sociedade preguiçosa e, além disso, pessoas que recebem benefícios sem trabalhar, e isso causa danos no tecido social. Ele foi além. Aí ele falou que isso provavelmente gerava uma sobrecarga no Estado, e por conta disso os países da América Latina tinham acabado na armadilha da renda média. E então, quando você vê que alguém pensa dessa forma... ele falou mais um outro ponto que eu acho que é interessante. Ele falou isso para uma pessoa que tem um poder absoluto, né? Ou seja, que não precisa de aprovação popular. Falou que quando você dá benefícios, esse tipo de benefícios, tirar é muito difícil. Então, na verdade, essas coisas vão se compondo no tempo. Então, alguém que tem uma cabeça dessa, claramente a gente está entendendo que essa transição de investimento para consumo na China vai ser uma transição muito, muito lenta. Então, como é que a China faz se eles querem continuar crescendo 5%? Por exclusão, se isso não vai vir de uma transição rápida para consumo, ou eles vão conseguir melhorar a parte de exportações líquidas, que aí eu acho que é onde pega nos Estados Unidos. Porque o que a China vinha fazendo? Eu exporto. Inclusive pelo seguinte, a gente estava falando sobre a restrição que ele tem para poder fazer mais investimentos por conta da infraestrutura, né? Que é uma infraestrutura muito boa e os investimentos, os retornos sobre esses investimentos são decrescentes. Quanto melhor a sua infraestrutura, menos você adicionar uma faixa extra na pista vai gerar de retorno. Nesse caso, quando a gente olha aqui por exclusão, né, a solução é exportar mais. E é isso que a China vem fazendo. Vem tentando colocar mais coisas nos Estados Unidos, colocando mais coisas nos outros lugares, subiu na escala do que ela pode vender, né? E agora você anda agora nas ruas de São Paulo, você vê um monte de carro chinês. Há 10 anos atrás isso não existia. Até tinha carro chinês, mas eram vistos como um produto de segunda qualidade, né? Hoje não é mais. E Então, com preço muito competitivo pelo subsídio do governo. E esse ponto que você comentou é interessantíssimo, né? Porque a China vive hoje um problema de demanda. Porque a inflação lá ela é praticamente zero. Exatamente. Por quê? Porque você tem uma oferta que é enorme. É isso que a gente estava discutindo antes. E eles sempre tentam atacar na oferta, né? Limitar muito. a oferta de produto. A China, inclusive, fez mais uma transição, que foi uma transição incrível, porque eles pensam que a China teve um crescimento muito grande do setor externo, né? Virou a fábrica do mundo. Esse negócio, quando chega lá, ali perto daquela grande crise financeira, esse negócio dá uma desanuviada e eles chegam a um pico em termos dessa parte da conta corrente. E o que é que eles começam a fazer? Eles têm um boom da parte do real estate, né? Na parte imobiliária ela cresce, chega a um pico, se não me engano, de duplo dígito alto
na parte de real estate. Nos últimos 3 anos, esse negócio desinflou de uma maneira muito grande. Onde que eles colocaram esse dinheiro? Em indústria. Agora, esse dinheiro está causando umas distorções enormes, né? Você vê que na parte de painéis solares, os preços foram para o chão, todo mundo basicamente quebrou. E isso, eventualmente, se você coloca dinheiro demais, o que é que vai acontecer? É que ninguém ganha dinheiro e as empresas, no final das contas, quebram. A China é interessante porque eles fazem um estudo do que aconteceu com o Japão muito aprofundado, né? É até engraçado como essas coisas mudam no tempo, né? Porque o Japão, quando você olha o Japão, tanto no século XVII e tudo mais, o Japão ele copiou tudo da China, né? Ele importou a cidade japonesa, Kyoto, ela foi inspirada em Xi'an. A China não só influenciou arquitetonicamente, mas culturalmente e economicamente o Japão. Mas depois a China vai exatamente copiar do Japão aquele modelo de usar mão de obra, que é o que o Deng Xiaoping começa a fazer nos anos 70, de abrir o país, dizer, ó, botem as fábricas aqui e a gente vai vender nossa mão de obra barata. É o que o Japão fez. O Japão fez exatamente isso. E depois, eu acho que o que a China olha hoje, e por conta disso essa guerra comercial, dizer, eu quero continuar vendendo, eu não vou apreciar minha moeda, é porque no Japão, no final dos anos 80, ali quando teve aquela pressão dos Estados Unidos, o que o Japão fez? O Japão estava numa situação muito similar. O Japão cresceu loucamente, foi o país que mais cresceu durante a maior parte do século XX, até o final do século XX, e nesse momento o Japão começa a ter uma questão, porque ele também não tinha mais como investir. O consumo era um pedaço muito pequeno da economia, eu falei 45% nos anos 70, né? E agora o Japão era super produtivo, era muito competitivo. Lembra? Nos anos 90 falava-se que o Japão ia dominar o mundo, não ia existir mais indústria nenhuma, tudo ia ser produzido no Japão, ia conquistar a terra. E o que o Japão faz nesse momento, muito por pressão dos Estados Unidos? Eles apreciam a moeda e tem algumas restrições quantitativas. Por definição, o que acontece com o Japão? O crescimento cai. E ao longo dos próximos 30 anos, o Japão vai fazer essa transição de reequilíbrio entre investimento e consumo. Não tem crise nenhuma, né, porque afinal de contas o Japão é superavitário em conta corrente. Então, uma das coisas que pode acontecer com a China é que eventualmente o crescimento da China, uma solução possível, né, para esse reequilíbrio, é o crescimento da China despencar de 5 para 0. Isso vai gerar uma crise social? Provavelmente não, como não gerou no Japão. Porque quando você pega o trabalhador japonês, ao longo desses 30 anos, a vida dele melhorou. Ele trabalhava loucamente quando você vai nos anos 70, nos anos 80. Tem uma passagem da biografia do Phil Knight, né, que é o fundador da Nike. Isso. E ele conta, cara, essa parte foi a que me impressionou muito. Ele conta quando ele chega pela primeira vez visitando o Japão, porque ele estava produzindo todos os tênis na época no Japão e financiado pelas trades japonesas. E ele fala que aquilo era um grande workshop das pessoas trabalhando e com turnos que não paravam. E assim, é muito vívida a descrição dele. E você vê que é uma coisa muito parecida com o que a China virou depois, né? Exatamente a mesma coisa. Então, o que eu, resumindo esse negócio todo, o que foi a solução do Japão? A solução do Japão foi decrescer, diminuir muito o crescimento, não tem nenhuma crise. Eles tentam colocar mais dinheiro em infraestrutura. Esse dinheiro que é colocado aumentou muito a dívida, mas não trouxe crescimento. Porque fora o que você teve de gasto, quando você está construindo a obra nova, nova linha de trem e tudo mais, ele não gera um benefício subsequente. Então, a China hoje, eu entendo que ela olhou isso e disse, eu quero evitar esse negócio. O que eu posso fazer diferente aqui é o seguinte, eu posso continuar sendo o workshop do mundo e os Estados Unidos não vão me impedir de fazer isso. Como aconteceu no caso do Japão. Né? Eu não estou querendo entrar em méritos se está certo ou se não está, ou o que vai acontecer, mas eu acho que tem alguns cenários que a gente consegue imaginar para a China. O primeiro é o crescimento despencar, mas não tem crise. Outro é deles serem bem-sucedidos em virarem um grande fornecedor de produtos para o mundo inteiro. Eles já fizeram essa transição, né? Eles já vendem hoje mais para o sul da Ásia do que para os Estados Unidos. E isso virá um novo equilíbrio. E aí, exportações líquidas é o que vai sustentar o PIB, e isso pode gerar investimento sustentável também, né, nessas cadeias.
Então, aí quando a gente vai para os Estados Unidos, né? Eu só ia te perguntar sobre esses 2 pontos, Cláudio, porque é o seguinte, sobre ser esse local de produtividade, esse parque para o mundo, né, de produção. O que me parece, se eu me corrija se eu estiver errado, o que me parece é que a China, ela saiu do jogo de fabricar bonequinho do Power Ranger, caneta, esse tipo de coisa, e foi para um jogo de fabricar tecnologia de segunda linha, digamos assim, que é carro, placa solar, etc., de maneira competitiva, derrubando um pouco aquela visão que você falou sobre ter uma qualidade menor. E aí ela começa a competir com a Alemanha, com países europeus que fabricam esse tipo de tecnologia, né? Agora, em simultâneo, tem essa questão da inteligência artificial, que daí já é uma agenda geopolítica, porque isso não apenas não existe impacto apenas do ponto de vista econômico. É claro que existe um impacto geopolítico, que é uma agenda que hoje é muito lastreada nos Estados Unidos, né? Especialmente, posso citar aqui um monte de exemplo, mas você tem o ChatGPT, você tem a NVIDIA, né? Mas ao mesmo tempo você tem a TSMC em Taiwan, que tá lá do lado, sempre com aquela história que se um dia a China vai tomar ou não. Como é que você vê esse movimento da China, que eu acho que a partir do momento que começa a entrar nessa zona de conflito comercial com a Europa e principalmente com os Estados Unidos, se isso não muda um pouco a relação da guerra, que é exatamente o ponto que você falou que é estrutural? Cara, assim, bom, a minha impressão é que a Europa, de certa forma, nesse mundo aqui é a Veneza depois que os otomanos tomaram Constantinopla. Ou seja, não é um lugar irrelevante, é um lugar importante, é um lugar que continuou fazendo negócios e tudo mais, mas a grande ação no mundo estava em outro lugar, né? Então, acho que o mundo a Europa está vivendo um declínio relativo, que é uma coisa super importante, assim. Eu acho que isso não afetou ainda todas a parte da ciência, mas o declínio relativo econômico e a quantidade de horas que as pessoas trabalham é uma coisa, haja produtividade para poder compensar, né? Então, eu acho que vários países da Europa, talvez até, a gente pode falar da França, que seja um caso mais emblemático, lembram muito o que aconteceu na Argentina entre 1930 e 1980, né? A minha impressão é que essa mudança de patamar do que a China conseguiu conquistar não é uma história tão diferente assim do que aconteceu no Japão, né? O Japão fez exatamente o mesmo progresso em termos de conseguir, a partir de indústrias mais simples, ir ganhando sofisticação. Assim como o Japão, a China também fez isso com política industrial. Então, eu acho que a grande questão que tem no mundo hoje é, cara, será que a gente deveria fazer política industrial? Você vê os próprios Estados Unidos, durante o período Biden, né, tentando voltar, querendo fazer política industrial de novo, que Até não é o uma Trump, coisa... de uma certa forma. Exatamente, que foi uma coisa que, recapitulando, o consenso de Washington falava, não faça política industrial, deixe que o mercado faça isso por você. O próprio mercado vai orientar como alocar esses recursos. Então, eu não tenho uma convicção absoluta sobre isso. Eu acho que eu tenho alguns fatores aqui, mais pergunta do que respostas. Quando tive no Vietnã já há muitos anos atrás, uma coisa que me impressionou muito é que às vezes você pensava, cara, como é que os empresários e tudo mais, como é que as pessoas olham esse tema do Estado ser tão dirigido e tudo mais. E é interessante porque eu tive com várias pessoas de negócios lá e a forma como eles reagiam é dizendo, cara, esse modelo é muito bom, porque quando a gente chega à conclusão de que a direção é essa, você tem alguém coordenando e coloca todos os esforços ali. Cara, eu fiquei pensando, isso é pro bem e pro mal, né? Porque também você coloca todos os esforços, mas quando você está indo na direção errada, você vai com tudo na direção errada. Então, eu creio que o que a China conseguiu fazer até hoje, a China não inventou o ChatGPT, por exemplo.
E provavelmente no modelo da forma como eles funcionam, inclusive em relação à indústria de venture e tudo mais, nunca o faria. Porque não teria capital para poder fazer coisas que são moonshots. Mas em aperfeiçoar coisas que já existem, os caras são incríveis, né? Incríveis porque tem uma quantidade muito grande de trabalho e tem uma quantidade muito grande de mão de obra. Porque a quantidade de engenheiros que eles produzem hoje é completamente, sei lá, é 4 ou 5 vezes mais do que os Estados Unidos inteiro, né? Então, e fora os que retornam, né? Porque quando você vai hoje, em boa parte dos programas de doutorado em STEM, né, nos Estados Unidos, praticamente todo mundo é asiático. Uhum. Ou indiano. Sim. Então, assim, esse é o meu comentário assim Sim. sobre esse tema, mas eu não tenho uma resposta sobre isso. Eu acho que é um fato que eles já fizeram esse upgrade em termos das Sim. suas competências. É notório, até exemplificando muito bem o que você acabou de comentar, o episódio do DeepSeek que balançou o mercado é exatamente isso. Exatamente. Aparecer um modelo de inteligência artificial supostamente de muita qualidade, sendo algumas vezes mais barato.